Olá, agradecer a presença de todos. Estamos retomando as reuniões do GT Pioneiras em 2026. A gente abre o GT Pioneiras aqui em 26 em alto estilo, com presença da Vânia. A Vânia, a Vânia, acho que uma das principais precursoras desse movimento de transparência internacional, pessoa ultra relevante. Mas hoje nosso convidado central aqui é Eduardo Flores. Vou pedir para o Eduardo fazer uma breve apresentação, mas o currículo é longo. Eduardo, e eu vou querer te pedir uma palavra de nivelamento. Qual é o papel do CBPS nessa apresentação? Oi, Denis. Obrigado pela gentileza do convite de vocês. É um prazer estar aqui com essa possibilidade, né? Me chamo Eduardo Flores. Acho que boa parte de vocês eu tenho a oportunidade e o prazer de conhecer. Eu sou basicamente professor aqui, servidor público da Universidade de São Paulo, né? E sou coordenador técnico, atual coordenador técnico do Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. E o papel do CBPS, né? Grosso modo dizendo, assim, de maneira muito objetiva, né? É ajudar nesse processo de adoção das IFRS-S, né, as normas do ISSB aqui no Brasil, né? Então, ajudar em que medida, né? Ajudar do ponto de vista da tradução das normas, né, como vocês acompanharam aí, ajudar no sentido de nos manifestar mediante cartas comentários que nós enviamos para a Fundação IFRS, sinalizando como a coisa tem acontecido aqui no Brasil, né? Como é que tem se dado o processo aqui no Brasil, sinalizando temas, especialmente quando a gente tem avaliações de agenda para entrar na pauta do board, né? De temas que são relevantes aqui para o Brasil, e de uma certa maneira, em alguma medida, com uma certa reticência, bastante, né, com aspas, muitas aspas, né, ajudar no processo, vamos dizer assim, de letramento, né, de implementação das normas. Por que que eu digo isso? Porque no final do dia o CBPS não é propriamente dito uma entidade, uma instituição educacional, né? E a gente sabe muitas vezes que na tentativa, muitas vezes, de fazer alguma coisa do ponto de vista educacional, você acaba criando um certo precedente, um expediente prático, né? Então a gente tem esse papel, mas não pode ser muito voluntarista nesse sentido, né? Então, efetivamente, o que o CBPS faz, grosso modo dizendo, né, é esse trabalho de normatização, sem poder autárquico, obviamente, para implementar as normas, né? Boa parte de vocês aí já leu a resolução 93, já viu a resolução 1710 do Conselho Federal, a 93 da CVM, né, a 835 do Banco Central, se eu não me engano, 435 do Banco Central, né? 5185, Edu. Qual? 5185. 585. Falei três números totalmente diferentes, né? 585 do Banco Central, que tem as suas respectivas implementações setoriais, né? Cada qual com uma finalidade, que é o que de fato as autarquias podem fazer, né? São eles que realmente regem ali o organismo. Então, o CBPS presta um certo suporte também nesse processo, né? Então, acho que em síntese estreita, diria que é isso, Denis. Bacana, Eduardo. A gente, no processo de inscrição aqui, a gente recebeu alguma coisa como umas 300 e poucas perguntas. Eu acho que a gente não vai passar por todas, então a gente tentou fazer uma síntese aqui do que era mais comum. Então, acho que a nossa primeira pergunta aqui, que eu queria abordar contigo, assim, no contexto do primeiro ciclo de aplicação, qual que é a expectativa prática sobre profundidade, abrangência, grau de maturidade esperado dessas divulgações? Excelente pergunta. Excelente pergunta. E tenho, obviamente, um conforto muito maior para respondê-la agora, depois de duas publicações fáticas, por exemplo, né, no mercado brasileiro, que é Vale e Renner, como muita gente já deve ter visto, né? E também, né, até um relatório que eu circulei, a gente bateu um papo sobre ele, que é o relatório do Bank of America, né, que foi feito lá nos Estados Unidos, que tem um distanciamento muito grande daquilo que a Vale e que a Renner fizeram, né? Então você vê dois relatórios com uma natureza. Quero, obviamente, dizer que o relatório do Bank of America não é bem feito, bem elaborado, ele tem um contexto, né? Ele tem uma particularidade, mas quando você olha para os relatórios da Vale e da Renner, você realmente olha, isso aqui é a materialização daquilo que é esperado, né?
Então, acho que aqui a gente tem que ter uma certa parcimônia. Vamos pegar um ambiente que a gente controla um pouco melhor. O ambiente da resolução 93, ambiente de empresas de capital aberto. Tá certo? Empresas listadas em bolsa. Né? Imagino que boa parte das pessoas que estão com dúvidas são porque estão implementando, e a maior parte de quem está implementando por causa da 193. Né? Então, o que acontece? A 193, ela teve lá o biênio de adoção voluntária dela, e a partir de 26, com divulgação em 27, ela tem agora a adoção mandatória. Né? É o que está na norma hoje, é o que se rege hoje. Né? A gente até pode discutir um pouquinho sobre alguns movimentos que existiam no sentido de pedir uma postergação, né? Mas o que tem na norma hoje é isso, tá certo? Então, se você é profissional de uma empresa, se você é diretor estatutário de uma empresa, né? Você tem uma obrigação de entregar um relatório até o ano que vem sobre esse ano. É essa a tua obrigação hoje. Né? Então, quem quiser fazer uma aposta perigosa, né? Assim, não vou fazer nada porque eu acho que vai cair ao 93. Eu, particularmente, se eu fosse diretor estatutário, não faria isso, tá certo? Porque, né? Mas, enfim, voltando aqui para o cerne da questão. Né? Quando você olha os relatórios da Vale e o relatório da RN, você vê que eles usaram os reliefs que a norma permite. Ou seja, quais são os reliefs propriamente ditos? Né? A gente tem relief time, momento de publicação, scope, o que publicar, ou seja, publicou só o S2 e não o S1. Né? Findou-se ali no CBPS 02, tá certo? Então, legal, eu tenho ali um modelo, eu tenho uma espécie de um benchmark. Estou na minha empresa. Né? O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer dentro da minha empresa para poder saber o que eu consigo divulgar e se o que eu consigo divulgar chega, por exemplo, perto do que uma Vale e uma Renner já divulgaram. É o famoso gap analysis, ou seja, análise de lacunas que você eventualmente tenha para saber se aquelas lacunas que você tem vão te gerar um distanciamento muito grande daquilo que hoje a norma te pede para publicar no primeiro momento, para divulgar num primeiro momento, comparativamente àquilo que seria, em tese, uma divulgação sem nenhum relief, sem nenhum atenuador, vamos dizer assim, uma divulgação completa. Então, o primeiro ponto é, eu tendo esses dois parâmetros, eu tendo esses dois benchmarks, vamos dizer assim, o que eu tenho que fazer para saber aonde é que eu chego próximo desses benchmarks, próximo desses parâmetros? É uma análise, um diagnóstico do que eu tenho e do que eu preciso desenvolver. Esse é o primeiro passo fundamental, porque o que acontece? Como provavelmente, eu não sei se, né, a gente vai conseguir ter um processo de auditoria de asseguração razoável já neste primeiro ano, tá certo? Mas vamos supor que nós tenhamos, né? O que eu tenho que divulgar? Eu tenho que divulgar aquilo que consistentemente eu consegui comprovar que a informação é íntegra, é rígida e é fidedigna. Tá certo? Então a norma ela fala sem esforço, né, excedente ou sem um esforço desproporcional à relação de custo-benefício, quando a gente lê o CBPS 01, justamente para que as empresas possam ter uma espécie de dosimetria entre aquilo que num primeiro ano de divulgação é possível ser divulgado com essas tríades, né, informacionais que eu comentei, consistência, rigidez e verossimilhança, né? Ou seja, as informações estão ali, são fidedignas, elas são passíveis de serem reportadas de uma maneira correta e adequada, e eu tenho que ter um plano, obviamente, de implementação, isso mais intramuros da companhia, do que hoje eu não estou divulgando, que a norma me requer a divulgação, mas que eu tenho que ter uma espécie de uma trajetória de construção dessas informações. Certo? Então, é muito importante porque o que eu efetivamente tenho que divulgar aquilo que está no primeiro ano? A minha primeira divulgação. A resposta vai ser aquilo que está na norma. Então, isso, assim, leia a norma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aquilo que está na norma e qual é o próximo condicional que você vai colocar aqui? Aquilo que está na norma é que eu consigo divulgar com consistência, rigidez e fidedignidade. Tá certo? Esses pontos são fundamentais. A gente tem que ser muito honesto nesse sentido, porque vai haver uma linha de aprendizado, uma curva de aprendizado nesse processo. Né? E eu preciso, primeiro, entender adequadamente os reliefs. Eu preciso entender esses atenuadores, porque eles são os meus principais aliados nesse processo de implementação. Então, o que eu consigo saber que eu tenho? Primeiro, gap analysis. Tá certo? Eu já faço TCFD, por exemplo. Opa, então você tem muita coisa. O que você pode não ter é essas informações com nível de consistência e robustez para fins de uma divulgação e uma asseguração razoável, que é um segundo step, uma segunda camada, vamos dizer assim, de proteção para a informação mais adensada. Mas eu faço um relato integrado, então você também tem muita coisa.
Tá certo? Então, esse primeiro inventário, vamos dizer assim, do que eu já reporto e qual é a trilha para chegar naquela informação, é ele que vai me dizer o que eu consigo ter, e a partir desse exercício de verificar o que eu já tenho, eu vou olhar na norma e vou ver, isso aqui se adequa a isso? Ah, eu faço uma análise, por exemplo, de cenário climático. Estou usando lá as informações do IPCC. Né? Já tenho aqui uma análise de cenário climático. Opa, legal, a norma te pede isso, então você já tem. Ah, mas eu não faço, por exemplo, uma bifurcação, só faço um cenário, não faço dois. Então, você vai ter que construir um cenário adicional. Então, esse trabalho, ele é um trabalho um pouco sui generis, é um trabalho um pouco meio feito sob medida. Né? Ah, puxa, esse ano aqui eu não vou conseguir emitir a informação sobre o escopo 3, porque eu não consigo capturar toda a minha cadeia de fornecedores, por exemplo. Ok, a norma te dá um relief sobre isso. Mas você tem que ter um plano, né? Você tem que ter um plano, obviamente, né, consistente para poder chegar nessa informação. Então, em síntese dele, se eu tivesse que responder de forma clara, a primeira coisa, como é que eu conduzo esse raciocínio aqui? Olha para as empresas que já divulgaram, olha para a sua realidade interna, tá certo? Olha para a sua realidade interna e olhar para as empresas que já divulgaram olha com lupa os relatórios. Olhar para as empresas, perdão, para a sua realidade interna é o gap analysis. E triangula isso, né? Triangula isso com a norma. Leia a norma, parágrafo a parágrafo da norma. Uma das coisas que a gente mais demorou tempo para aprender na contabilidade é como que se lia um CPC, como é que deve ser lido um CPC, parágrafo a parágrafo, porque um parágrafo, às vezes a norma é pequenininha, mas os anexos são muito grandes. Então ela remete para um anexo. Então quando você pega aquele parágrafo, você tem que ler como se fosse um colunado junto com o anexo, para entender o contexto na sua integridade, não só uma parte específica ali daquilo que está sendo divulgado. Acho que você está no mudo deles, perdão. Bem bacana. E essa questão do ler, ler a norma ela é fundamental, né? Porque uma das perguntas que veio aqui é falar, nesse primeiro ano eu posso, com o Relief, eu posso fazer só S2? E, é, e nisso é interessante que a norma deixa claro que você tem que usar os princípios da S1, você pode não falar de outros temas, mas você vai ter que manter, você vai ter que usar S1. E para isso tem até uma publicação muito interessante da FRS Foundation explicando isso, né? Alguma consideração aqui, Eduardo? Não, eu acho que é isso mesmo. Assim, o que acontece é essa ideia da gente sentar, né? Eu lembro que eu estava estruturando o livro, tá? Até comentei que está no Prelo, lá na Atlas, né? Assim, e como é que foi o processo? Assim, 4 anos mexendo com isso, né? Assim, estudando esse negócio. Alguma coisa tem que sair, tá certo? A primeira coisa que você fala, qual que é o passo inicial? O passo inicial é pegar aquela norma e rascunhar. Então, eu lembro de conversar com algumas empresas, inclusive que algumas que já até publicaram, estou começando aqui, o que você faria, né? Assim, em termos de implementação? Primeiro, formação de um time de trabalho. Eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui já estão lidando com isso. É um assunto que ele é transversal. É um assunto que ele está pegando controladoria, é um assunto que ele está pegando tesouraria, é um assunto que está pegando sustentabilidade. Né? Pega todo mundo nesse sentido. Então, vamos dizer, você está numa sala aqui, vamos dizer, quem que vai ser aqui o meu ponto de contato, por exemplo, da sustentabilidade com a controladoria, com a tesouraria, com as áreas que estão envolvidas aqui, a auditoria interna, depende muito da complexidade do organograma de cada companhia, de cada firma. Né? Faz um colunado. Pega lá os parágrafos CBPS 01 e 02, coloca no Excel e faz um colunado. Minha cabeça é um pouco, né, cartesiana, mas assim, o que você que leu da área de sustentabilidade entendeu e depreendeu desse parágrafo? Se você tivesse que implementar isso aqui sem o suporte, por exemplo, da controladoria, como é que você faria? O que você leu? Você da controladoria, da contabilidade que viu, por exemplo, essa informação, como é que você acha que essa medida ela se associa, por exemplo, a um canal financeiro de balanço, DRE, DFC, né, ou outra linha específica que possa acontecer? E a partir desse exercício, vamos dizer assim, de primeiro contato, né, você tem minimamente uma espécie de nivelamento com públicos que têm, né, um acento, né, um idioma diferente, se alinhando dentro de um conteúdo normativo comum. Né, comum. Então isso ajuda muito, porque às vezes aquilo que para mim na contabilidade parece ser um negócio inatingível ou inexequível, o camarada que está lá às vezes na sustentabilidade, ele tem uma metodologia para fazer aquilo e vice-versa. Então, esse colocar as pessoas em contato, ele é muito fundamental num processo como esse, porque apesar de você ter um indivíduo ali responsável, né,
o ponto é ter todo mundo meio que trabalhando de forma conjugada, sabe? Perfeito. Bruna, você foi citada, então. Você foi citada e levantou. A Renner foi citada, você levantou a mão. Diga. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim? Eu queria só trazer eco para esse ponto que o Eduardo comentou sobre ler a norma, né? Então, né, eu sou aqui da Renner, né, liderei o processo do IFRS, né, do primeiro relatório IFRS aqui na companhia, e, e a gente já, né, participou de muitas agendas de benchmark, né, até mesmo aqui, né, com o grupo a gente já conversou, e muitas pessoas, né, vêm dizer, mas por onde eu começo? E eu sempre falo assim, pessoal, comecem lendo a norma. Vejam quem vão ser as pessoas, né, de cada um dos times dentro da empresa que vão participar e leiam a norma. Se precisar fazer até aquele formato de cumbuca, sabe? Assim, eu li o livro. Agora, o que que cada um entendeu, né? Como o Eduardo está falando aí. Porque essa interpretação, ela é muito importante, né? Trazer para nossa realidade, tentar entender assim, o que disso aqui eu entendi, o que eu já tenho, o que eu acho que eu não tenho, e é exatamente isso que o Eduardo está falando, né? Daqui a pouco, uma coisa que eu aqui do time de sustentabilidade acho, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Isso é muito complexo, né? O meu colega lá da controladoria diz, não, mas isso aqui é tipo A X mais B, né? Tipo, é igual o meu resultado ali, tá tudo certo. Então, eu acho que essa é a riqueza do processo, né? E que muitas vezes é uma etapa negligenciada por muitos dos preparadores. Então, eu só queria realmente, assim, reforçar de quanto isso foi importante aqui para a gente, e quanto que eu acho fundamental, né, que todos façam, né, essa etapa de, assim, vamos estudar, vamos ler a norma, porque ela é o nosso norte, ela que vai dizer, né, o que a gente precisa fazer e talvez até o que a gente talvez está imaginando que precisa e nem precisa fazer, né? Hum, Então, enfim, só uma diquinha legal. aí de quem já também já começou um pouquinho o processo, continua sendo preparador, porque a gente não está pronto ainda, né? Mas acho que pode ajudar os demais. E nesse aspecto, eu lembrei do Alexandre falando que ele estava lendo, vocês estavam lendo a norma desde a consulta pública, antes da norma sair. Então, nesse aspecto, também é super interessante que a gente está com consulta pública sobre escopo 3 rodando. Mas vamos lá, Vânia. Obrigada, Denis. Só complementando um pouquinho aí em relação ao seu próprio comentário. A IFRS Foundation, ela decidiu, ao contrário da Europa, não fazer as normas de sustentabilidade todas de uma vez só. Ela resolveu adotar um modelo chamado de Building Blocks, um tema de cada vez, e o primeiro tema escolhido foi clima. Mas o clima é a IFRS S2, não é a IFRS S1. Porque o que que é a IFRS S1? Ela é, na verdade, o grande framework das normas de sustentabilidade. Ela incorpora o framework do relato integrado e ela vai mais adiante. E ela foi preparada de tal forma para servir para você reportar outros temas que não clima, até que uma norma específica sobre aquele tema venha a surgir. Isso está no parágrafo 47 do S1. Então, essa excepcionalidade de primeiro ano que o Edu mencionou, que você mencionou ali, de só olhar para clima, é isso. Para a empresa não começar já desde o primeiro ano, opa, tem clima, mas eu também tenho algo social aqui que é relevante, ou eu tenho algo de biodiversidade que é relevante. Como é que eu vou reportar isso? Então ele quer que para o primeiro ano, como você está aprendendo, cuida de clima. Depois você vai pensar no resto. Essa é a excepcionalidade do primeiro ano, quando ele manda você olhar só clima, né? Não é? E é assim porque vai ser assim. A IFRS Foundation já anunciou que o S1 é a base para toda e qualquer norma de sustentabilidade que ele vier emitir no futuro. Então, não é só o S2 que é atrelado ao clima. Como o Edu falou, você não reporta S2 sem olhar para o S1, porque os conceitos estão lá, as bases de consideração, de encontro da materialidade, tudo está lá no S1. Então, a excepcionalidade do primeiro ano, quando diz para olhar só para clima,
é muito nesse sentido. Perfeito. Sabe que a Vânia comentou um ponto que é super interessante, né? E quando a gente estuda um pouco a história dos padrões contábeis geralmente aceitos, né, dos General Accepted Accounting Principles, a gente cai num tema, num tópico propriamente dito, que é normas baseadas em regras ou normas baseadas em princípios. Rules-based, né, comparado com principles-based, que são os dois grandes centrais. Nenhum sistema normativo, né, e aí quando eu digo nenhum sistema normativo, ele é estritamente baseado em princípio ou estritamente baseado em regra. A gente divide, obviamente, entre dois polos antagônicos, muito mais no sentido de entender que existe uma gradação entre eles do que necessariamente, né, uma mútua exclusividade entre eles. E o que a Vânia está colocando é super interessante, porque quando você olha, por exemplo, para a arquitetura, né, das normas do ISSB, você começa com uma norma principiológica, ou assim, uma norma baseada em aspectos gerais. Do mesmo jeito, quando você olha para as normas de contabilidade, o primeiro normativo que existe é o framework, né, o conceptual framework. Ele é um framework geral, é um quadro, uma moldura geral, diz assim, dentro dessa moldura é que existem os elementos centrais para que a gente possa fazer um processo de comunicação e diálogo. Então, o que a gente não pode perder de vista? Primeiro, um relatório corporativo, ele não é um formulário que eu vou ticando, né, fazendo as minhas inserções lá. Como se eu tivesse assim, estou entrando lá nos Estados Unidos, aí tem o formulário da Receita Federal deles, ou tem o formulário da Anvisa deles, está trazendo algum item de origem animal, não, estou assim. Não é muito isso, porque o que acontece é o seguinte, a dinâmica de uma empresa, ela impreterivelmente passa por uma dinâmica de percepção, uma espécie de narrativa mesmo, no sentido bom da palavra, não no sentido deturpado aí que se empregou ou que se impregnou nos últimos anos. Então, quando eu olho para uma companhia, eu preciso entender a partir do seu modelo de negócio a sua narrativa. Só que isso não pode estar, obviamente, sujeito a uma espécie de discricionariedade geral. Tem que ser a história da empresa, não a história do contador. Não a história da área de sustentabilidade, não a história do CFO. É uma história institucional, provavelmente falando. E para que esse processo de relatório, que ele é efetivamente um processo comunicacional, ele funcione, eu preciso travar uma moldura, bordo, cingir um bordo, para que os temas técnicos eles sejam inequívocos. Então, quando eu falo, por exemplo, materialidade, qual é o conceito de materialidade? Aquele que está na norma. Quando eu falo, por exemplo, características qualitativas fundamentais, representação fidedigna e materialidade. Então, isso está definido lá na norma. Então, quando eu falo assim, vou aplicar só o S2, não quer dizer que eu não vou olhar nada do S1, é que a informação do S2 ela tem que estar coadunada com aqueles princípios vinculantes do S1 para que o meu diálogo seja um diálogo qualificado, um diálogo técnico da instituição. O que eu não vou fazer, obviamente, eu tenho um tema aqui super relevante do ponto de vista social. Não existe uma FRS-S hoje para este assunto. Então, potencialmente, ele já está sendo divulgado pela norma do GRI, ou ele está sendo divulgado por algum aspecto do relato integrado. Então, se eu pegar aquilo, por exemplo, e replicar dentro do relatório da informação financeira relacionada à sustentabilidade, eu vou ter um problema. Por que eu vou ter um problema? Porque eu vou ter um problema. Como é que eu estabeleço os canais de comunicação com a DF, com a demonstração financeira? Sendo que a norma para aquele assunto ainda não foi criada. Mas eu posso, como a Vânia falou, no espaço de um building blocks, eu tenho lá esses leguinhos, né, que eu vou colocando um tijolinho em cima do outro, diz assim, este assunto hoje se encontra discorrido na versão XPTO do relatório YWK. Então, esse efeito de referência cruzada, ele me leva a um diálogo e dizer o seguinte, aqueles princípios do S1 vão me ajudar a implementar as regras do S2. Tá certo? E é importante olhar a coisa como uma espécie de um ecossistema, de uma estrutura integrada. Porque senão eu fico muito. Mas, poxa, não está fazendo muito sentido olhar só um pedacinho aqui e não ver o resto, né? Perfeito. E eu acho que outro ponto, nossa segunda pergunta aqui vinha numa hora, eu lembrei, eu já comecei a pensar nela na hora que você falou o relatório do Bank of America, porque uma das Você frustrações, não gostou dele, né? Eu sei, não, não claro. gostei nem um pouco. Saíram três relatórios de instituições financeiras do Sri Lanka que estavam Tá muito bem bem. mais em linha com a norma, seguiram mais o padrão Renner Valley, foram relatórios assegurados. O relatório vinha assim: no primeiro ano, a análise de cenários climáticos pode ser apresentada de forma predominantemente qualitativa? Se sim, quais critérios tornam essa abordagem tecnicamente aceitável?
acho que, assim, objetivamente respondendo, não, tá? Assim, eu acho que você já tem hoje, por exemplo, critérios e formas de fazer a análise de cenário climático que já são bem consolidadas, tá certo? A própria referência que é dada pela Fundação FRS, do IPCC, né? Você tem maneiras de fazer isso, tá certo? O que eu acho, vou tentar reinterpretar a pergunta, tá? E aí eu não sei, também se a Tá, pessoa estiver aqui, ela pode também dar um pouco mais de luz aqui, a ideia não eu é, fiquei tranquilo. né? Mas o que eu acho que às vezes acontece, assim, poxa, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz essa análise de cenário climático. Eu simplesmente pegava lá alguma referência e meio que retroalimentava as minhas divulgações, se eu tinha alguma delas. Mas efetivamente a companhia pode nunca ter tido o trabalho, nunca ter tido a experiência propriamente dita, de ter pego aquela análise de cenário climático mais geral, vamos dizer assim, e feito uma reflexão sobre como aquilo pode afetar o seu próprio negócio. Então, esse é o trabalho a ser feito. Tá certo? Porque se você não fizer isso, veja, há uma espécie de uma lacuna, vai ficar um pouco lacônico quando você for falar, por exemplo, entre riscos físicos e riscos de transição, como aquilo pode, como esses riscos podem afetar o teu negócio, se você não olhar para como que a variação climática pode afetar demanda e oferta. Uhum. Seja demanda e oferta por condições propriamente ditas de capex e opex, então eu tenho uma planta, sei lá, trabalho nos setores mais, obviamente, mais regulares, né, que a gente costuma usar até como exemplo, agronegócio, né, aumentou a temperatura, tem a quebra de safra, né, ou eventualmente rede, por exemplo, empresas que têm muitos ativos físicos, né, eu tenho uma fábrica, essa fábrica agora ela roda com energia a gás, por exemplo, né, e aí, eventualmente, se tiver uma elevação climática, pode se tornar fator aqui de encarecimento, o meu custo de eletricidade, o meu custo de energia, para rodar a fábrica, eu posso ter um impairment e tudo mais. Uhum. Ou eu posso ter a própria questão do risco de transição, efetivamente falando. Né? A gente está Sim. na iminência da criação de um mercado regulado, não da criação, mas da regulação do mercado de carbono no Brasil, né, de gases de efeito estufa. Então, eu posso ter efetivamente ali um encarecimento, né? Olha, quanto que vai custar mais agora para poder fazer com uma inserção, por exemplo, no mercado no estilo cap and trade, como é o usual que você tem na Europa, né? Então, o que eu acho que efetivamente é, assim, análise qualitativa, ela usualmente é empregada quando você tem assuntos os quais você não consegue efetivamente metrificar, vamos dizer assim. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu estou tratando sobre estratégia. Aí a companhia está dizendo, olha, eu tenho uma estratégia aqui, por exemplo, de incorporar métricas, né, de variação de sustentabilidade no meu modelo de negócio. Legal, né? Assim, isso então você está me dizendo que isso é parte da sua estratégia. Então eu espero, por exemplo, encontrar nas suas reuniões do Conselho de Administração menções a essa discussão. Não é uma análise quantitativa, eu não tenho uma proxy, eu posso até criar uma proxy, tentar transformar uma coisa. Quantas vezes o tema sustentabilidade foi desenvolvido ou foi discorrido numa reunião de conselho de administração? Né? Mas é uma coisa totalmente diferente, por exemplo, no seguinte sentido, de eu fazer um exercício simulado do quanto, por exemplo, um aumento de 1 ponto, 1,5 ponto, 2 pontos, 3 pontos percentuais, aí de 3 pontos, perdão, 3 graus Celsius na temperatura, pode afetar receita, despesa, custo e ativos e passivos. Né? Então, acho que não me parece ser uma coisa que seria com um custo indevido para ser feito, de modo que você pudesse usar o expediente do custo-benefício da informação, e não me parece que não seja uma informação que você não tenha o mínimo de credibilidade ou para poder fazer de uma forma um pouco mais robusta. Né? Então, eu não percorreria a linha da abordagem qualitativa para uma construção de cenário climático, assim, efetivamente. Uhum. É como se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse que trazer isso para um campo de finanças corporativas, é como se você estivesse me perguntando, né? Eu posso substituir um valuation por um storytelling, né? E aí eu acho que talvez ilustre um pouco desse sentido. Uhum. É, e aí, externando a minha questão lá do Bank of America, ele ficou um pouquinho mais storytelling e pouco. É, E entrou pouco nisso. Os relatórios que a gente viu do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, que já tinha soltado ano passado. Tinha mais disso. Em alguns momentos, eles usaram o mecanismo de proporcionalidade, assim como o Renner e Vale também em alguns momentos fizeram, de falar, olha, isso aqui a gente ainda não chegou no quant, mas o Bank of America foi zero. Coisa é, que
Depois Se é você compara com o relatório TCFD deles de isso. 3 anos antes, o relatório de TCFD deles estava um pouquinho mais rico do que o S2 deles. Né? É isso que eu ia falar, exatamente. Assim, que é um contrassenso, né? O S2, em alguma medida, ele é um TCFD boost, né? Ele é um Pois TCFD. é. Mas aqui parte para a linha que dá para a gente conversar mais uns 3 dias, que é a discussão de materialidade. Tem um caminhão de pergunta aqui de materialidade. Como aplicar a materialidade financeira de forma auditável, defensável nas divulgações de sustentabilidade, especialmente quando a empresa ainda está amadurecendo metodologia, dados, governança. Boa. Acho que a boa parte também das discussões sobre materialidade, elas são cobertas por um atributo de ordem formacional, tá certo? Educacional, né? Então, o que eu quero dizer com isso, por exemplo? Ah, vamos pensar num perímetro que me parece que já foi um pouco superado nesse momento, pelo menos já deveria estar superado. Uma espécie de uma resignação em relação à materialidade de impacto vis-à-vis ali materialidade financeira, comparativamente materialidade financeira, né? Então, assim, acho que a gente já passou por esse ponto, né? Assim, materialidade de impacto, ela já foi ali, me parece que as pessoas, assim, se não, deixa eu só fazer uma fala específica do porquê materialidade financeira para esse relatório e não materialidade de impacto. Talvez seja o primeiro ponto. O conceito de materialidade de impacto ele pode ser traduzido sem perda de generalidade, sem perda de qualidade técnica, para a economia, como sendo um conceito de externalidade. Então, quando eu falo externalidade, eu estou falando de materialidade de impacto. E aí eu tenho externalidades positivas e negativas, que é uma coisa que é discutida pelos economistas neoclássicos aí há pelo menos 120, 130 anos. Então, eu tenho uma fábrica, a fábrica produz poluição, ela tem lá dióxido de carbono, coisa que o valha. Essa fábrica, ela emprega pessoas, então eu tenho uma conta ali que não é de fácil fazimento, né? Não é uma coisa simples. O que eu convivo com emissão de dióxido de carbono, mas automaticamente tem também pessoas empregadas. Então, na gênese desse problema, o que eu tenho como gênese desse problema, da externalidade? Eu tenho medidas em unidades de escala distintas, que é o problema da física. Você não soma peso por altura, sem fazer uma conversão. Como é que a contabilidade resolveu esse problema ao longo dos últimos 2, 3 séculos? Ela estabeleceu o conceito, o princípio do denominador monetário comum. Então, tudo na contabilidade é medido em dinheiro. Tudo na contabilidade é medido em dinheiro. Então, se eu tenho, por exemplo, um desastre climático e eu sou multado por conta daquele desastre climático, né, daquele evento que aconteceu comigo ali, eu fui causador, tá certo? Eu fui multado, isso vira uma despesa no meu resultado. Por que vira uma despesa? Porque é uma expectativa de saída de caixa. Se apareceu, por exemplo, uma linha nova que, eu tenho energia renovável, eu investi nessa linha de energia renovável e tudo mais, estou gerando, ou seja, eu estou atuando na redução de uma externalidade, por exemplo, de poluição, automaticamente sou beneficiado, isso gera receita no meu resultado, e ao gerar receita eu espero que entre em caixa. Então, o que acontece? Para você conseguir progredir com uma informação mais robusta, mais confiável, não necessariamente mais útil para um amplo espectro de usuários, mais útil especificamente para um pequeno grupo de usuários, que é aquele que faz conta de VPL, valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback, eu vou reduzir a quantidade de indivíduos que são atendidos por essa informação, mas eu vou incrementar a sua robustez. É aí que entra o conceito de materialidade financeira. Porque ele vai pegar tudo e vai, desse tudo, unidades físicas, unidades não físicas, unidades tangíveis, intangíveis, e vai converter tudo isso num princípio de denominador monetário comum. É o dinheiro, é o financial que vai entrar ali. Tá certo? Então, há uma escolha deliberada, clara, delimitando o perímetro de utilização desses relatórios. O que vai acontecer? Bom, então, beleza. Entendi o porquê dessa escolha. Essa escolha não é uma escolha que surge sem um cabedal. É uma escolha que vai dizer o seguinte: você não consegue fazer uma asseguração razoável sobre uma materialidade dupla. Se fosse possível, veja, o GRI existe desde 97. Eu nunca vi, por exemplo, um relatório do GRI sendo auditado de forma de asseguração razoável. Por quê? Que auditor que vai chegar e falar assim, realmente, todas as externalidades positivas e negativas que a sua empresa passa estão aqui devidamente representadas. Meu filho, eu não colocaria meu CPF no negócio desse, mas nem por $1 bilhão. Né? Então, você tem uma delimitação. Quando você entra no tópico agora, materialidade financeira, aí eu vou ter que entender um pouquinho como é que esse negócio é parido, como é que ele surge.
Porque no Brasil, propriamente dito no Brasil, se você pegar um relatório de auditoria independente do Reino Unido, da Inglaterra, você vai ver que no relatório do auditor independente ele divulga a materialidade. Se vocês tiverem interesse, a Fundação IFRS, se eu não me engano, acho que ela é auditada pela BDO, não, se não me falha a memória, ou a Grant Thornton, mas eu acho que pega o relatório de auditor independente da Fundação IFRS, que lá o auditor diz, a materialidade para a gente é tanto. Por que ele diz? Porque tem uma norma do Financial Reporting Council do Reino Unido que obriga o auditor a divulgar a materialidade. Então, quando eu estou aqui no Brasil, a materialidade ela criou uma espécie de uma característica meio que sacrossanta, que ela não pode ser revelada. Que o auditor fala assim, poxa, se eu revelar a materialidade, o cliente vai começar a atuar no âmbito de somente me mostrar. Não é isso. Se o seu processo de auditoria for frágil ao ponto de não divulgar a materialidade, for para você uma barreira de proteção, estamos perdidos. Tá certo? Estamos em maus lençóis, né? Mas, de novo, para eu definir a minha materialidade financeira, eu preciso entender o meu modelo de negócio. Por quê? Se a minha empresa é uma empresa, por exemplo, de consultoria, o que é mais importante para uma empresa de consultoria, o balanço ou a DRE? Por óbvio, a DRE. Os principais ativos não estão no balanço, que é a capacidade técnica, é o intangível das pessoas, o capital humano das pessoas que lá atuam. Pega lá, né? Os capitais do relato integrado, por exemplo. Logo, aquele ativo não está no balanço, mas a cabeça do Denis, por exemplo, gera receita para a empresa dele. Então, o ativo que não está no balanço, ele ajuda a gerar uma receita que está na DRE. Agora, se eu estou numa empresa, por exemplo, de capitalização intensiva, de uma empresa de autoimobilização, property, plant and equipment, né, os ativos fixos, vamos dizer assim, essa empresa, os principais ativos estão no balanço. Uma siderúrgica, por exemplo, o alto forno está no balanço. Uma mineradora, por exemplo, as minas, o direito de exploração mineral está no balanço. Uma varejista, por exemplo, a imobilização, o IFRS 16, o arrendamento está no balanço. Então, a primeira questão é essa. Por quê? Se eu tenho uma empresa que eu olho para o balanço e consigo enxergar os itens que são materiais para ela, a minha materialidade vai ser um parâmetro, um percentual aplicado sobre aquilo que eu tenho no balanço. Se a minha empresa é uma empresa cujos principais ativos, principais gerações de valores dela, ativo não, perdão, mas a principal geração de valor dela está no resultado, na DRE, então lá eu pego e vou aplicar sobre o faturamento, por exemplo, ou sobre o lucro líquido. Né? E aí, beleza, chegamos nesse ponto. Logo, o que vai acontecer? Olha que gozado. Não tem como eu dizer que eu não consigo chegar na materialidade financeira para a informação financeira de sustentabilidade se eu tenho uma DF auditada. É um paradoxo, é uma contradição em termos. Porque para ter uma DF auditada, o auditor foi lá e pegou o meu patrimônio líquido ou pegou a minha DRE, aplicou um percentual sobre aquilo, eu posso disputar o percentual. Material porque o percentual é subjetivo, o percentual muitas vezes ele é um percentual dito como uma espécie de expediente prático. 5%, 10%, 3%, 2%, isso é uma coisa que realmente você pode ter disputa. Mas você não tem como não calcular aquele percentual. E mais ainda, faz um exercício dentro de casa. Vamos imaginar que você está numa companhia que ela tem exposição à variação cambial. Você pode ter exposições a variações cambiais de contratos, sei lá, fornecedores que são dolarizados, você compra matéria-prima no exterior, que são de $1 milhão. Você pode ter a 10, 15, 20 milhões de dólares. E você pode ter uma política interna da empresa que diz o seguinte, olha, contratos de até $1 milhão a gente não faz swap, a gente não faz hedge. Porque para a gente, se tiver uma perda com uma maxi valorização cambial, para a gente não é algo que agride tanto, então eu prefiro não gastar dinheiro com derivativo e bato no peito a variação cambial. Ao fazer isso, o que está acontecendo? A administração está estabelecendo um critério de materialidade. Certo? Então, só talvez tentando encurtar um pouquinho a história, né? Muitas vezes a materialidade não é clara porque o exercício de definição do que é o risco tolerável para a companhia também não é claro. Sim. Acho que é a Vânia e o José. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Essa semana a gente estava numa discussão com uma empresa que eles falaram o seguinte: eles colocaram valores como para trabalhar a regra e davam um percentual muito baixo. A gente foi questionar por quê? Por que tão baixo? Porque a partir desse valor a gente está no limite que estoura nossos covenants hoje.
Ou seja, não dá para fazer aquela famosa 50% rule cravado na pedra, né? Porque o contexto da empresa leva a um julgamento diferente. É bem que você acabou de colocar. E de repente não é o mesmo contexto de materialidade de outra empresa do setor, que é igualzinha, só que tem uma alavancagem financeira diferente. Exato. Não, essa dinâmica é perfeita. A estrutura de capital afeta a tua materialidade. Perfeito. Oi, Vânia. Du, desculpa os pitacos aqui, Imagina, que isso. mas, mas essa questão de materialidade é um recado que a gente precisa passar com muita clareza. Ah, quando pediram para a IFRS Foundation para assumir fazer norma de sustentabilidade, ela pensou assim: opa, mas o meu DNA é o contábil. Eu não tenho experiência, não tenho bagagem para normatizar a sustentabilidade. E ainda não consegue e não tem a pretensão de conseguir fazer o que as entidades eminentemente sustentáveis já tentaram fazer, como GRI, CDP, SASB e todas essas outras, que tem todo o seu mérito, e em nenhum momento você está desconsiderando isso. O que acontece é que o DNA da IFRS Foundation não é esse, é o contábil. Então ela diz: a única forma que eu tenho de ajudar nessa questão de sustentabilidade é naquilo que eu sei fazer bem. Essas entidades que tentaram normatizar a sustentabilidade no passado tentaram fazer isso por ideologia. Seja bonzinho, salve o planeta, salve as pessoas, veja o que você está fazendo e as consequências e externalidades das suas práticas. Tudo isso muito correto. Mas aí a Ferraz Foundation disse: eu não sei fazer isso. Mas o que eu sei fazer é: quem vai mudar, na verdade, são as empresas. E para isso elas precisam acreditar que ser sustentável é importante para o bolso. Então, isso eu consigo fazer. Eu consigo deixar a ideologia num cantinho, me valendo daquilo que essas instituições de sustentabilidade sabem fazer, que aí ela decidiu nunca começar do zero nenhuma norma, ela vai no GRI, ela vai no TCFD, ela vai no CDP e vê o que, que tem lá. Mas vou mostrar para a empresa que se ela não mudar as suas práticas, isso vai afetar o fluxo de caixa futuro. Então, essa é a pegada que a IFRS Foundation, porque ela é muito pragmática. Vai impactar o teu fluxo de caixa, vai afetar teu DRE, vai afetar teu balanço no futuro. E é isso que você tem que mostrar para os investidores, porque eles é que têm poder de fazer pressão para a mudança. Então, é tão simples quanto isso. Agora, isso é ignorar as externalidades? Também acho que é um outro conceito que as pessoas não têm. Se você tem um risco social relevante, que você já identifica que a probabilidade é alta, isso já devia estar sendo reconhecido na sua contabilidade. Você não precisa de uma norma de sustentabilidade para saber que isso vai afetar teu fluxo de caixa futuro. Então, quando você está tratando de materialidade financeira, você não está ignorando o meramente sustentável, como as pessoas fazem. Você simplesmente está tomando e falando uma linguagem que o mercado é capaz de compreender e que o auditor é capaz de validar. Se você falar para o auditor validar um discurso ideológico, ele não tem critério. Mas se você mostra que aquilo vai afetar o teu fluxo de caixa futuro, você consegue chegar numa num conceito de asseguração relevante e razoável aí. Perfeito. Antes de passar para o Zé, eu vou fazer mais uma pergunta aqui nessa esteira de materialidade que eu acho que vai, se eu pelo que a gente já tem discutido, Zé, acho que vai bem nessa linha. Aí é o seguinte, quando um tema aparece como relevante em referências setoriais, como o SASB, tá na percepção do mercado. Você vê isso como temas de outros relatórios, está nos índices de sustentabilidade, está em vários locais. Mas se não se mostra financeiramente material para a primeira análise da administração da companhia. Como é que se entende que isso deve ser tratado, Eduardo?
Só que é muito super boa, né? Porque assim, ela carrega em si uma espécie de um estranhamento, dizendo para todo mundo daquele segmento aquilo é relevante, você está dizendo que para você que é daquele segmento isso não é relevante. Uhum, Aí, qualificando até um pouco melhor, material. Porque relevante ele pode ser, né? A gente até acho que já discutiu essa diferença entre relevância e material, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu sou o CEO da empresa, minha esposa é presidente de uma ONG, por exemplo. Eu vou lá e faço uma doação de 10 mil reais para essa ONG, na contabilidade chamada de transação com partes relacionadas. Então, a empresa pode ter um capital, por exemplo, de 1 bilhão aportado em caixa, né? Isso é relevante, porque ela denota uma transação entre partes relacionadas, não necessariamente material, tá certo? Que precisa ser trazida à luz, né? O que é importante numa situação como essa? O sujeito foi lá, pegou um top, pegou lá, por exemplo, um guia de implementação SASB, olhou aquilo e falou: isso aqui está na minha indústria, isso aqui está no meu segmento negocial. Os meus pares divulgam. Eu, para chegar à conclusão de que isto não é para mim material, eu, administração, eu, entidade, eu fiz algum tipo de avaliação. Eu incorri por algum tipo de critério, percurso para chegar naquilo. Que é mais ou menos parecido, veja que isso não tem muita coisa de inédito, não. Mas é mais ou menos parecido quando surgiram os Key Audit Matters, os principais assuntos de auditoria. O auditor vai lá, por exemplo, e pega um banco. Poxa, quais são os assuntos críticos para auditar um banco? Política, por exemplo, de provisionamento com perdas e crédito e ação duvidosa. É relevante. Necessariamente ele está dizendo que aquilo está errado? Não. Ele simplesmente está dizendo o seguinte: isso aqui é um tema crítico. Por quê? Porque envolve um pouco da própria inteligência negocial do banco. O que um banco faz? Empresta dinheiro para quem tem capacidade de pagar. Então, dentro da PCLD, tem um pedaço da política de análise de crédito. O que o auditor fala? Para conduzir esse assunto, que é um assunto muito complexo, eu tomei tais e tais e tais caminhos. E concluo que o caminho, assim, meio que o auditor está dizendo, eu concluo que o caminho que eu percorri é satisfatório para cobrir a incipiência do risco dessa atividade. uhum, Aqui é a mesma coisa, sempre está dizendo, isto para mim não é material, mais importante do que a conclusão dela é o método que ela usou para chegar a essa conclusão. Porque ela pode ter, de fato, uma disparidade, uma particularidade negocial dela, assim, ó, realmente, para você não é material mesmo, né? Mas me deixe entender, porque é a diferença entre um diálogo com o entendimento das premissas. Eu posso concluir que a sua síntese, a sua conclusão, ela deriva das suas premissas. Então é um diálogo logicamente válido. Agora, se eu não sei quais são as suas premissas, se eu não sei o que você fez para chegar à conclusão de que aquele tópico não é material para você, aí uhum. realmente eu não tenho como me posicionar. Né? Simplesmente só me resta a estranheza, só me resta, né? Poxa, se é importante para todo mundo, né? Assim, claro, trazendo uma coisa meio que, né, estapafúrdia, meio que faz o seguinte: água é importante para todo ser humano. Você me disse que você não bebe água. Tá certo? Assim, não, tudo bem. Você não bebe água, você bebe suco. Ah, não bebo água, eu bebo suco. Então, eu vou entender o porquê do seu comportamento que te tira do todo, sendo que aquela aplicação é uma aplicação quase que fisiológica. Né? Uhum, Então, eu preciso entender o método. sim. Engraçado, até isso me lembrou um outro case aqui que a gente estava discutindo esses dias. Uma empresa que tem um nível de alavancagem financeira muito baixo e, principalmente, ela atua em 42, ela tem a operação dela em 42 praças. Os principais concorrentes dela operam em 3 praças. Ou seja, um evento climático extremo para os concorrentes dela tem um impacto financeiro proporcional muito maior. Porque ele tem concentração em uma, duas, 3 praças. Se tiver um problema muito grande em uma praça de operação, É a prática, por exemplo, de data center. Né? Você vê, por exemplo, grandes empresas que precisam de bases de dados. O sujeito coloca, inclusive, em continentes diferentes. Né? Por quê? Você imagina, você consegue pensar, por exemplo, um streaming da vida, né, que depende de um data center, ele está todo numa determinada região, vem um furacão, vem um tornado, alguma coisa que aconteça, automaticamente, né, pode afetar muito severamente. Né? Acho que o José está com a mão levantada vai também. lá, Zé. De repente, é só para complementar o que o professor Flores colocou. A pergunta o Denis acertou, né? Não sei por quê, mas eu acho que o único ponto que acho que a gente precisa também passar é que
é material irrelevante para o usuário primário da informação, Isso. né? Então, não é porque é relevante material eu, empresa, gestor da empresa, é material para a decisão do usuário primário da informação, que pode ser um investidor, porém pode ser um banco que vai prover crédito. E aí o cara precisa saber, tá bom, mas pô, você está me dizendo que você não coloca, você omite a informação, mas você não está me dizendo como é que você fez isso, né? Uhum, uhum. Então, porque ele precisa analisar critérios que, às vezes, empresas têm critérios diferentes, né? Pode usar premissas diferentes, drives diferentes, e um dizer que é e o outro dizer que não é na sua divulgação. Você sabe que essa coisa que você comentou, ela é muito interessante e ela é uma espécie de um trick track ali entre texto e implementação, né? Essa coisa de material para credor e investidor, né, basicamente alocador de capital, ela é tomada mais especificamente quando o IASB emite o primeiro Conceptual Framework dele em 2002, né? Mas ela já era uma espécie de herança, vamos dizer assim, da década de 70, né? Por que eu falo da década de 70? Quando você vai falar, por exemplo, da teoria de agência, mais especificamente Jason Macklin, né, de 76, o que vai acontecer? Você está falando basicamente que existe uma disparidade entre o acionista, que é o principal, e o administrador, que é o agente, né? Então, o que vai acontecer? Quando você pensa, por exemplo, numa cultura de mercado de capitais, em que você tem várias companhias de capital pulverizado, várias public companies, efetivamente falando, em que você não tem um acionista controlador, a empresa tem o capital pulverizado, o administrador ele tem um poder de centralidade muito forte, muito forte. Então, quando você diz basicamente o seguinte, uma informação, por exemplo, material, que mudaria a decisão do investidor de colocar ou não colocar dinheiro, é mais ou menos uma informação que o próprio administrador teria. Tá certo? Aí, quando eu olho, por exemplo, o mercado igual o brasileiro, o mercado brasileiro ele tem um mercado, ele tem uma característica interessante. Ele tem o mercado financeiro, é basicamente dividido entre dois grandes grupos, crédito e capitais. Crédito no Brasil é expressivamente maior que capitais. O potencial no mercado de capitais brasileiro é muito grande, mas o mercado de capitais brasileiro em si é muito pequeno, né? Mostra disso que você tem um monte de empresa com passivo financeiro, não necessariamente você tem um monte de empresa com capital aberto, né? Então, esse é um ponto importante. Quando eu olho para esse investidor e para esse credor, eu digo, que informação que para esse camarada poderia ser útil o suficiente para mudar a decisão dele de investir ou não investir no negócio? Não existe outra informação melhor que a própria informação do gestor. E no caso brasileiro, a figura do gestor, ela muitas vezes se confunde com a figura de quem? Do controlador. Então, qual é o conflito de governança que existe no mercado brasileiro? Não o conflito, mas a tipologia conflituosa que existiria se eu tivesse que adaptar a teoria do Jason Macklin para o caso brasileiro. Não é entre principal e agente, é entre controlador e não controlador. Ou é entre controlador e credor. Onde é que você já viu no mundo credor sentando no conselho de administração de empresa, se não no Brasil? Assim, se você fala, o credor, qual é o risco dele? O risco dele é o risco de caixa, não é o risco de lucro. Então, o risco dele é o seguinte: se a empresa quebrar, pouco me importa. Se eu tenho um ativo dado em garantia, eu vou lá, passo a mão naquele ativo e vendo para um terceiro. No Brasil, a coisa é tão forte o mercado de crédito, né, que você tem essa confusão, muitas vezes, de um credor que tem uma posição tão forte que ele tem até uma natureza, inclusive, de investidor, né? Mas por isso que só para em síntese, né, ressaltar o que você falou. Aqui a gente vê informação útil para o credor e para o investidor, mas usualmente aquilo que é útil para o gestor é útil para o credor e para o investidor. Quando a gente pega, por exemplo, calls com investidores, as perguntas que os analistas fazem são perguntas muito mais gerenciais do que societárias. O que vocês estão considerando para abrir esse negócio? Qual é a margem de contribuição? Que são coisas que você olha no FP&A, mas você não consegue chegar no balanço publicado, né? Então, apesar de haver uma separação conceitual, na prática, essas materialidades internas e externas, elas meio que se aglutinam ali. Perfeito. Uma outra dúvida que o pessoal tem com bastante recorrência é sobre a questão de empresas controladoras, controladas. Como é que, como-
eu acho que a norma, para mim, isso estava claro na norma, mas como essa pergunta ela é recorrente, então acho que eu queria que você comentasse. Sim, sim. Vamos lá, porque eu acho que o que deu uma certa bagunçada no meio do campo foi o texto da 193, efetivamente falando, tá? Porque o que que acontece? Se você olha para toda a estrutura, a Vânia lembrou uma coisa muito interessante, né? O DNA da Fundação IFRS, né? Quando você pega o acrônimo IFRS, explode, né? Ele não está falando que ele é uma contabilidade internacional, International Accounting Standard, ele é um International Financial Reporting Standard. Assim, pode parecer uma sutileza, mas é uma sutileza muito relevante, que é a seguinte: um relatório financeiro, ele é um relatório consolidado. Então, eu não estou falando, por exemplo, de balanço local, né? No caso do Brasil, quando a gente adotou o IFRS, a gente trouxe a coisa para o âmbito local, mas efetivamente falando, quando eu falo em financial reporting, eu estou falando meio que do conglomerado econômico. Então, vamos imaginar um organograma. Eu tenho a empresa A, B, C e D. As quatro são listadas em bolsa. Não sei por quê. Qualquer razão que o valha. Se a empresa A divulga, por exemplo, um relatório de acordo com o CVPS 01 e 02, ela estaria consolidando B, C e D. Então, toda a informação da cadeia estaria nas quatro empresas. O que acontece? Quando a 193 é promulgada, ela é promulgada com um texto que diz: você tem que fazer a divulgação para as empresas que são registradas em bolsa. Você não registra conglomerado na CVM, você registra CNPJ na CVM. Tá certo? Daí surge a discussão, mas poxa, se A, B, C e D estão em bolsa, e se A, B, C e D são quatro CNPJs diferentes, eu teria que fazer um para cada CNPJ. Né? Nesse meio de caminho, assim, de novo, pela lógica original das FRS, não, pela leitura fria da 193, sim. Tá certo? Esse que é o que a gente sugeriu, e aí eu não lembro se isso ficou público, mas isso surgiu numa outra ocasião, acho até que foi com o pessoal da Brasca. Assim, faz uma consulta para a SNC. Manda um ofício para a SNC. Claro, eu estou pegando um caso que eu sei a resposta, porque A, B, C e D todas estão em bolsa, todas têm a divulgação e tudo mais. Mas faz uma consulta, porque esse é o tipo de resposta que, pela lógica, você chega na conclusão de que não. Mas pelo texto normativo, você chega à conclusão de sim. Então, essa é aquela resposta que você precisa de um respaldo jurídico para decidir o que você vai fazer. Sim. Tá Até certo? porque na lógica de prestação de conta CVM, se você tem uma DF, você tem um formulário de referência, você vai ter um relatório. E assim, imagina que situação estranha, por exemplo, por um outro lado, você que é preparador, está fazendo filing dos relatórios da CVM. Aí você entra lá no CVM Web. Aí você vai chegar lá, faz o filing do CBPS 0102. Você vai pegar o do consolidado de uma empresa que nem a tua, ou seja, que a sua mãe aqui de cima, e vai aplicar. Se a resposta deles for, pode fazer isso, aí você faz com respaldo. Você entendeu? Assim, esse é um tipo de questão que você precisa, de fato, ter, né, uma resposta jurídica ou autárquica para valer isso. Né? Porque senão você... a minha opinião não deveria. É um sobrecusto, é uma dupla contagem. Não existe, eu não faço análise de balanço pela análise individual, eu faço pelo consolidado. A mesma lógica Mas, deveria ser essa. mas eu Mas, vou te dar o contraponto principiológico, Eduardo. Imagina o seguinte, tem a empresa mãe. Aí tem a empresa filha que faz uma emissão de debênture. Eu, talvez, como debenturista, eu quero entender o risco específico da empresa filha. sim, Talvez eu não queira, talvez eu precise do relatório da empresa, da controlada, a parte, não só do consolidado na mãe, por quê? Porque eu estou comprando um risco específico da filha. Tudo bem que você vai falar, Denis, mas a empresa mãe consolida, é difícil que ocorra um descasamento muito grande, mas quando você faz uma emissão direto pela controlada, você tá expondo ao mercado o risco da controlada. E muitas vezes esse risco não está tão claro. assim, para você... Isso é uma coisa interessante, né? Porque se essa debênture não é um green bond, se essa debênture não é um bond de impacto, por exemplo, né? Você pode discutir efetivamente se realmente isso é muito mais um interesse de reavaliação da tua posição como credor do que necessariamente um sobrecusto ou um custo regulatório. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, quando você faz, por exemplo, a divulgação no consolidado, nada impede, por exemplo, que você tenha lá uma coluna dizendo isso aqui é para filha. E a partir do consolidado, você consegue fazer a ingerência sobre a debênture.
O que eu acho que é super importante dentro dessa discussão é assim, quanto menos efeitos de sobrecusto a gente tiver, menor é a chance de uma crítica dizendo isso ninguém está pedindo, você está me forçando a dar. Né? Por exemplo, vou pegar um outro caso. Sujeito, por exemplo, que está registrado como emissor de categoria B, simplesmente pelo fato de ele ser uma concessionária de serviço público. Né? Ele está lá para seguir boas práticas de governança, para ter toda uma exposição ao mercado de capitais, uma espécie de... É como se até muitas das concessionárias do poder concedente tivessem dizendo o seguinte, eu vou meio que terceirizar a tua prática de back-office aqui para que a CV me analise. Né? Assim, como se ele estivesse fazendo isso. A informação para esse sujeito é uma informação especificamente relevante e útil? Provavelmente não, porque ele não tem investidor e credor, propriamente falando. Né? Então, eu entendo que você está falando da debênture, né? Tem uma diferença muito expressiva entre ser credor e ser investidor. Tá certo? Um debenturista, por exemplo, que ele tem lá uma operação com um ativo que é dado em garantia, um fluxo de caixa que é dado em garantia, né? Ele tem uma exposição X ao risco climático, por exemplo. Mas diferente, por exemplo, de um investidor em equity, que ele só recebe alguma coisa sem precisar gerar lucro, caixa e pagar dividendo. Uhum. Né? Então, nesse âmbito do investimento do consolidado para o individual, o consolidado é sempre, sempre, sempre... Você consegue fazer o seguinte, você consegue do consolidado derivar ao individual, mas você não consegue do individual derivar ao consolidado. Perfeito. Acho que outro ponto bem importante que a gente falou aqui foi você já falou, passou algumas vezes, foi no mecanismo de proporcionalidade. E o mecanismo de proporcionalidade, uma das preocupações que tem dado, assim, é até onde usar, até onde, e também não transformar ele em muleta, né? Eu brinco no histórico de relatórios de sustentabilidade, o pessoal adora colocar assim, informação confidencial ou não aplicável e justificar muito pouco, ou ficar naquele estágio da proporcionalidade para sempre. Como é que você É, enxerga? tem que crescer, né? Tem que tirar a rodinha da bicicleta uma hora, né? Eu tenho 2 filhos, né? Eu sempre uso eles como exemplo. Ele tem 5 anos e o Bob, o Robertinho, tem 3, né? Se uma hora você não vai lá e começa a tirar uma rodinha, pelo menos, depois você tira outra, né? A vida inteira vai naquele formato, né? Então tem que ter um plano aí para largar a proporcionalidade, né? Perfeito. Mas como é que você enxerga essa questão da parcimônia? Até se você fosse tá dando uma. Se você estivesse num papel de avaliar, assim, como é que você enxerga até onde dá para ir? Como é que usa com moderação isso? Qual seria um critério? Olha, eu vou pegar um exemplo que a gente teve aqui hoje, assim, a questão, por exemplo, dos cenários climáticos, tá certo? Existe, assim, as perguntas que eu costumo fazer, assim, para o que eu preciso fazer, existe solução? No sentido técnico, ou seja, existe uma metodologia que eu consigo aplicar para chegar naquilo que a norma está me pedindo? Existe. Então, como é que eu implemento essa solução? Primeira coisa, vamos imaginar que você está fazendo uma fórmula matemática, né? Você conhece lá as variáveis. O ponto é, eu conheço os valores dessas variáveis, eu conheço os parâmetros dessas variáveis. Posso não conhecer, porque eu não tenho dados coletados para alimentar aquilo. Ou eu nunca pensei naquilo. Então, eu não tenho trajetória sobre essa questão. Bom, dizer que isto é proporcional ou não é proporcional, aí eu caio numa questão de custo-benefício. O que eu preciso fazer para ter as informações para alimentar esse modelo que vai me dar a resposta para aquilo que a norma está pedindo? É algo que eu consigo, do ponto de vista de alocação de recursos financeiros e temporais, resolver eu estou presumindo aqui sempre uma honestidade, né, plena, tá certo? Honestidade plena no seguinte sentido, eu não estou querendo chegar numa resposta previamente construída, eu quero chegar na resposta que de fato represente a realidade, não aquilo que eu gostaria que fosse. Então, eu consigo, por exemplo, dentro do tempo que eu tenho para produzir esse relatório, chegar nessas informações com um custo razoável. De novo, custo razoável vai entrar no âmbito de materialidade. Quanto que eu tenho de orçamento para implementar esse projeto? Consigo. Não consigo. Por que eu não consigo? Então, eu acho que a questão da parcimônia, ela é um pouco da própria virtude da prudência, tá certo? Né? Não a prudência como exercício contábil, mas a prudência como exercício de virtude, que é tudo que a gente faz na vida. Né? O que vai me custar, por exemplo, dizer que eu não consigo chegar nessa informação?
Não fazer uma análise de cenário climático pode ser um fator, por exemplo, que me leve a uma ressalva no relatório do auditor. Uhum. Não ter concluído ainda as renegociações de wage package com os executivos, porque agora eles vão ter uma métrica de sustentabilidade, então ele vai ter que, por exemplo, nos próximos 4 anos, aumentar os percentuais reduzir, perdão, os percentuais de emissão de GHG. E isso vai afetar X% no Stock Option Plan dele. Isso eu não terminei, o RH não terminou ainda, vai demorar mais um ano, porque o executivo está em trânsito. Então, não chegar nessa informação porque eu não a tenho, porque eu não consegui, é uma coisa. Outra é diferente, por exemplo, de né, não conseguir divulgar uma coisa que é super importante para a norma. Qual deveria ser o nosso mantra para esses primeiros anos de adoção? Mais materialidade, menos granularidade. Né? Perfeito. Então, a questão da parcimônia, ela vai passar de novo pela questão do método. Não é uma resposta que eu posso já de antemão, não vai dar para fazer, não vou fazer, nem vou pensar. Ela tem que ter Uhum. um workflow ali para poder chegar nessa conclusão. Oi, Alessandro. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Bem, bom Tema dia, bom, Vinícius. né? Tema bom aí que vai o dia todo, se a gente quiser, né? Mas eu queria até aproveitar esse conceito, né, para o Edu e também para a Vânia, e temos o Haroldo aqui também, é, para falar até de uma forma até mais macro, assim, do ponto de vista da materialidade, né? Porque cada vez que a gente começa, né, a entrar mais e ficar monitorando esses aspectos aí da norma, né, do S1 e S2, a gente começa a ver mais coisa, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção recentemente, e aí até fui pesquisar um pouco sobre a questão dos fertilizantes, né? Então, dentro de uma agenda país, né, eu particularmente não sabia, né, que o agro depende 90% de fertilizantes importados, né? E para melhorar, importados de países Em guerra, tipicamente em guerra, né? Como a Rússia e Ucrânia, também Ucrânia. E isso acaba indo para uma materialidade país também, né, o professor? Porque imagina assim, o quanto que o agro representa no PIB do Brasil, né? Mais de 20%. O que que acontece se a gente fica sem, né? E não só as coisas que a gente precisa ver em termos até políticos, do ponto de vista de estratégia de país, mas também dentro das empresas, sobre alternativas, né? E até olhando sobre esse tema porque aí também veio discussões sobre o combustível, que as máquinas dependem de diesel, etc e tal. E aí eu já estava vendo algumas notícias, né, de feiras que estavam trazendo etanol para as máquinas. Agora, recentemente, aqui temos o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dos maiores produtores de carvão mineral. E aí tem uma empresa aqui, que é a Copelme, que lançou um projeto é, que já está testando em algumas lavouras, por exemplo, para usar o carvão como um substituto em mais de 50% dos fertilizantes que são importados. Olha que coisa interessante. Então, olha como é interessante que quando a gente começa, né, se debruçar dentro de um tema de risco, a gente começa a achar alternativas, né? E sai daquela zona de acomodação, né? E eu acho que não só trazendo assim a importância do tema, que até o Haroldo, né, tem feito ali pelo CBPS e junto com algumas empresas e a gente também participou, trazendo a importância dessa agenda, né, o quanto que ela realmente é relevante não só para as empresas como para o país, porque ela é muito ampla, né? Mas aí eu queria ver como é que vocês também estão vendo esse tema dentro dos relatórios desse segmento, né? Se isso aí seria um S1, como que as empresas precisariam estar atentas para esse risco aí também, porque certamente chama muita atenção, né, professor? sabe que há uma literatura, né, em riscos, e aí geralmente você estuda isso com bastante profundidade, quando você está fazendo alguma disciplina de microeconomia em seguros, propriamente dito, né? Mas você tem toda uma escola. Eu gosto muito de uma referência bibliográfica, chama-se Fundamentals of Risk and Insurance. Fundamentals of Risk and Insurance. São dois autores, Vaughan e Vaughan. O sobrenome é o mesmo. Eu não lembro se era pai e filha, ou se era esposo e a esposa, mas é um material muito, muito, muito rico, né? Em especial, obviamente, do capítulo 4 em diante, eu acho que já fica muito voltado para a prática securitária, né? Então, talvez não seja de aplicação tão geral, mas o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo são os capítulos mais amplos, mais gerais, que vão versar sobre o problema do risco, propriamente dito, né? A ideia, até mesmo
uma primeira taxonomia mental, né? Uma primeira divisão mental entre o que é risco e o que é incerteza, né? Apesar de ambos poderem afetar efetivamente no mundo prático das coisas e fatos, né? O que é risco e incerteza? Então, o risco ele é a probabilidade que você tem do acontecimento de algum evento adverso que faça com que ao término desse evento você esteja pior patrimonialmente do que estava no começo. Então, o risco ele reside no âmbito das coisas de fato. A incerteza, muitas vezes, reside no âmbito da psicologia, do comportamento. Né? Não que um não retroalimente o outro. Vou dar um exemplo, o que é matador nesse sentido? O sujeito não tinha seguro de carro. Então, ele sempre parava o carro dele num valet, ele sempre parava o carro dele num estacionamento com seguro, ele era absolutamente zeloso, absolutamente ali, tinha todos os préstimos para o veículo. Ele vai lá e subscreve uma apólice de seguro, no dia seguinte está parando o carro na rua, está dirigindo ali sem o mesmo zelo que ele tinha anteriormente. Então, esse comportamento, ó, vai aumentar a probabilidade dele bater o carro e automaticamente a chance de haver um sinistro. Então, o fato de você separar incerteza e risco não necessariamente quer dizer que eles não convivam, que eles sejam um menos do que o outro. Mas quando você olha para essa taxonomia do risco, você tem riscos fundamentais, que são chamados de riscos particulares. Tá certo? Você com o teu negócio, você com a tua localização, então eu sou aqui o dono de um maior hotel, né, na região de uma praia, por exemplo. Então, legal, você está lá. Você também é automaticamente o maior exposto a eventuais eventos climáticos que possam afetar aquela praia. Então, é um risco muito particular, porque ele está vinculado à tua geografia, propriamente dito. Né? Mas eu também sei que eu contrato pessoas. Então, se mudar a legislação, por exemplo, assim, eu posso ter mais ou menos pessoas interessadas em trabalhar na minha empresa. Então, esse é um risco de natureza compartilhada, vamos dizer assim. Ele é um risco de ordem macroeconômica. Né? Por que isso é importante? Porque existem riscos que você consegue gerir e existem riscos que você não consegue gerir. Tá certo? Vamos dizer assim, então, tudo bem. Copom foi lá e estabeleceu a Selic em 16%. Baixa na mesa, né? 16%. Por quê? Para controlar o fluxo monetário da economia e automaticamente atuar com política monetária e reduzir a oferta e demanda e automaticamente as pessoas terem mais estímulo a gastar menos e mais estímulo a poupar mais. Legal. Você gera esse risco? Não. Como é que esse risco te afeta? Se você tiver dívidas pós-fixadas, automaticamente o DI ele tem uma correlação muito forte com a Selic, vai aumentar. Mas você não gera esse risco. Certo? Você não vai gerir esse risco. Poxa, eu dependo aqui de um insumo, como no caso do fertilizante que você comentou. Né? Esse fertilizante, ele vem especialmente da Ucrânia e da Rússia. Né? Desde que a Vale Fertilizantes a Vale foi privatizada, virou a Mosaic depois, hoje é a Mosaic Fertilizantes, né? Tudo mais. Mas tudo bem, eu tenho aqui esse risco. Legal. Como é que esse risco você gera? Como é que você gera esse risco? Eu posso buscar, por exemplo, fornecedores em outras regiões. Eu posso investir em pesquisa e desenvolvimento para tornar a CRM, a Companhia Rio Grandense de Mineração, que minera carvão mineral, né, numa jazida hoje que dê algum tratamento para esse carvão mineral, ele possa ser usado como fertilizante no agronegócio. Então, o grande ponto de se entender uma espécie de aprofundamento dessa taxonomia de riscos, e é isso que a norma busca em alguma medida, você primeiro entender quais riscos são os seus e quais riscos são da comunidade como um todo, comunidade econômica, da sociedade como um todo, aqueles que você tem algum grau de ingerência e aqueles que você não tem algum grau de ingerência. E quando você fala em gestão de riscos, por exemplo, eu pego o meu carro e vou até um corretor de seguros, preencho um formulário, ele manda, a seguradora devolve, ela subscreve uma pólice, que é um contrato, isso é uma gestão de riscos passiva. Eu comuniquei a ele qual era a minha exposição e ele me deu uma solução. A maioria dos riscos empresariais demandam uma gestão de riscos ativa. Não existe, por exemplo, seguro contra a variação de preço de fertilizante. Assim como não existe seguro contra a variação de preço de variação cambial, de moeda, taxa, preço, índice. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, dentro dessa lógica de integração empresarial, entender se eu tenho como gerir aquele risco. Né? Se sim, e aí entra a discussão climática. O Denis deu um exemplo muito bom. Eu estou disperso em 34 praças, meus concorrentes estão em 3. A concentração deles é muito maior. Então, eu estou aplicando no final do dia um princípio de Markowitz. Se eu tiver um alagamento numa dessas praças, eu perco 34 avos das minhas lojas. Agora, se eu tiver numa outra, eu perco 1/3 das minhas lojas. Estou expondo lojas aqui.
não sei necessariamente o que é, né? Então, esse estudo orientado da prática de gestão de riscos, né, é mais ou menos como se fosse, como se faz tudo na vida, né? Quando eu estudo português, por exemplo, eu começo pela menor unidade né, gramatical, que é a letra. Até chegar na palavra, chegar na sílaba da palavra, na frase, no parágrafo, no texto. Então, quando eu estou estudando gestão de risco, qual é a menor unidade de estudo da gestão de riscos? O risco. Do risco eu passo para a gestão de riscos, a gestão de riscos para a integração empresarial, e a partir daí eu tenho toda uma progressão, né, quase que escalonada. Perfeito. Eduardo, como é que você tá? Outra pergunta aqui foi bem recorrente aqui foi a questão da conectividade com as DFs. Até onde você. E óbvio que eu acho que aqui, como você está colocando, também tem uma questão de maturidade, né? Talvez você não comece com a maior conectividade, você não comece com uma conectividade ultra avançada, vai tendo uma progressão para e passo. Como é que você enxerga esse cenário de conectividade? Qual que é a tua expectativa? Acho que a primeira coisa aqui é o que é possível de ser conectado no tempo presente. Eu acho que esse é um ponto importante, porque assim, quando você olha para o S2 em especial, muitas vezes ele vai requerer algumas informações que não estão no balanço no momento atual. Então vamos supor, por exemplo, que você está fazendo a seguinte conta: eu vou descarbonizar a empresa, vou ser net zero. A partir de quando? A partir de 2030. Legal? Show de bola. Como é que você vai fazer isso? Inset e offset. Inset é pegar dinheiro, jogar no CAPEX, diminuir a minha emissão interna. Offset é comprar o crédito externamente e compensar aquilo que é CO2 que eu emiti, que não dá para zerar, tá certo? Se eu tiver um funcionário lá que respirou, emitiu, né? Não tem como. O que vai acontecer num processo como esse? É 2030, né? O que vai estar no balanço hoje? Zero, exceto que for CAPEX. Aquilo que eu estou investindo, por exemplo, estou investindo para mudar a fábrica. Eu gastei aqui 50 milhões de reais no ano de 2025, eu troquei filtro de chaminé, eu troquei a forma como... Sabe? Essas coisas você consegue enxergar. Então, quando eu olho para a nota explicativa de ativo imobilizado e eu vejo lá saldo inicial, adições e exclusões, menos depreciação e impairment, eu tenho lá uma adição de tanto. Então, eu tenho que cruzar essa adição com aquilo que está lá no S2, na informação financeira relacionada à sustentabilidade, que é a parte do meu CAPEX vinculativo às compensações em sede. Agora, aquilo que você vai compensar a partir de 2030, porque você vai começar a comprar crédito de carbono em 2030, não está no balanço hoje. Não está no balanço hoje. Ela está no meu orçamento. Eu não contabilizo o orçamento de capital como contabilidade. Então, a contabilidade, aqui você tem uma discussão interessante entre para-brisa e retrovisor, tá certo? Uma coisa é olhando para o para-brisa está lá na frente. Outra coisa é olhando para o retrovisor. Então, a primeira percepção, acho que é uma correta interpretação de que eu não vou conseguir fazer uma conciliação de tudo que é financials do S2 e do S1, porque eles não necessariamente estão na DF atual. Mas uma coisa que certamente eu vou ter o maior interesse em fazer é, passado esses períodos de tempo, olhar para o retrovisor do S2 e ver se aquele retrovisor do S2 está no para-brisa da demonstração financeira. Que foi um grande susto que muitas empresas tomaram, né, quando a gente discutiu, por exemplo, a OCPC 010. Em que o sujeito podia, a partir de determinadas declarações voluntárias, criar expectativas válidas em terceiros, que já hoje fariam com que nascesse uma provisão. Né? Então, pera lá, né? Pô, eu falei que eu ia descarbonizar aqui, mas eu nunca chamei o CFO para me ajudar a fazer conta, e agora eu estou descobrindo que essa descarbonização custa 40% da receita bruta. Pô, parabéns, hein? Você acabou de ganhar um processo na SEC. Né? Porque gente comprou a ação sua, credor investiu na sua empresa, com base naquela divulgação institucional de que você tinha dito que ia fazer uma emissão massiva de reduções. Aí agora, quando você foi fazer a continha do orçamento, quanto é que vai custar, você está descobrindo que é financeiramente inviável. Você não tem elasticidade de preço para poder incluir esse custo de redução. Então é melhor você ser mais tímido, mas mais honesto ou mais prudente, do que necessariamente ser muito ousado e inconsequente em alguma medida. Né? Então, acho que a primeira, respondendo objetivamente, você vai conseguir cruzar aquilo que já está na contabilidade. Aquilo que vai entrar na contabilidade no futuro, né?
isso realmente eu vou precisar ainda de esperar com que as coisas se materializem, que o fato gerador contábil se materialize para que eu possa cruzar com o S2. Perfeito. Gente, eu tô morrendo de pena aqui de olhar pro relógio. E a gente já tá batendo aqui o nosso tempo limite. E eu queria aproveitar e agradecer muito a Vânia que me ajudou, me salvou hoje aqui, que a tecnologia hoje jogou contra. Meu Zoom tá travado, felizmente travou de câmera, de microfone aberto, mas eu não tô enxergando absolutamente nada. E a Vânia me ajudou aqui no chat. Eu queria partir já para as considerações finais. Vânia, aproveitar a presença ilustre aqui e ouvir tuas considerações finais. As minhas considerações finais é de muita gratidão ao Eduardo. A gente sabe como é complicada a agenda dele e ele vinha aqui contribuir com esse grupo da Sebari. Para a gente é muito importante ah, dar boas respostas e respostas concretas para o mercado, para a gente evitar problema, porque existe ainda muito ruído por aí que pode atrapalhar esse processo, de algo que pode ser tão bom para o Brasil, né? Então, gratidão pelo seu tempo, pela sua dedicação. E também a todos os participantes aqui, né? Porque o interesse de vocês é que faz com que eventos como esses possam ser construídos, né? E ah, contem sempre com a gente no CBPS, e também aqui na Sebari para ajudar isso a ser um sucesso, porque a gente acredita que o mundo tem que ser mais sustentável e todo mundo pode fazer uma diferença, né? Não é algo para governos, não é algo para empresas, é algo que individualmente cada um de nós pode colocar um tijolinho lá. E a participação de vocês aqui mostra que vocês estão dispostos a se unir a nós nesse esforço. Então, muito obrigado, Denis, toda a estrutura aí da Blendon para poder promover esse evento, e a todos vocês, principalmente as empresas que já estão reportando. Viu, Alexandro, Renner, Vale e as outras 6 que estarão se juntando nos próximos meses, estamos ansiosos para isso. A Edna pediu para lembrar que é muito importante que a gente considere a questão setorial, né? Porque as normas do SASB vão dar um tempero diferenciado aí, que a gente tem que alinhar isso nas demonstrações contábeis também, mas a gente vai ter eventos futuros para tratar desse assunto com toda certeza. Obrigado, Denis, devolvo para você. Obrigado, acho que foi uma manhã super rica. Passar para últimas palavras do Eduardo e a gente já encerra. Obrigado, agradecer a vocês. Acho super prazer aqui, pessoas tão queridas, né? E não menos importante, pedir desculpa, porque em matéria de retórica eu não sou muito econômico, então né, acaba que o número, a quantidade de perguntas às vezes podia ser maior, né? Mas dá um certo anseio às vezes tentar não ser exauriente, né? Porque isso é uma pretensão muito grande, mas de uma certa maneira dar uma resposta completa, né? Ali que possa ajudar e faço votos de não ter desapontado vocês aí com relação a eventualmente não ter coberto um outro tema, mas Denis tem meu e-mail, Vânia também, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigado uma vez mais. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Valeu, bom dia. Tchau, Tchau, bom tchau. dia. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.